Olá, professores que nos assistem nesse vídeo, irmãos, amigos. É um prazer estar com vocês novamente para gravarmos mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica. Eu sou o pastor Jason, coordenador geral da Escola Bíblica na cidade de Blumenau, na Igreja Assembleia de Deus, onde temos como pastor presidente o pastor Newton dos Santos. Nesta oportunidade, estaremos falando acerca da lição de número 13, lição da CPAD. Estamos aí finalizando o terceiro trimestre. Foi um trimestre muito proveitoso. Trabalhamos sobre a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Temáticas importantes, teológicas, que alcançou discussões, crescimento, e acredito que foi muito proveitoso estes 12 encontros que você já teve dentro da sua classe com os seus alunos, e agora nós estaremos finalizando este terceiro trimestre. E com uma temática que é de suma importância. Estaremos falando sobre a família e a sua natureza. É bem verdade que a temática proposta dentro desta lição e na última lição desse trimestre, ela vem justamente para nos auxiliar e corroborar no auxílio aos professores e aos alunos com relação à importância da família. Vivemos em um contexto, vivemos em uma sociedade onde a família tem sido alvo e há uma forma muito clara de tentar arruinar, de tentar destruir o propósito divino com relação à família, homem, mulher e filhos. E esta lição ela vem e traz esta proposta de trabalharmos no quesito de auxiliar, de direcionar e trazer subsídios aos nossos alunos, à nossa classe, para que possamos defender da melhor forma possível a família em pleno século XXI. A nossa lição, ela trará algumas propostas. E acredito que a primeira pergunta que você pode iniciar dentro da sua classe é esta: que ataques a família cristã tem sofrido no século XXI? Quais são os ataques que a família, e aí entendendo esse conceito de família, homem, mulher e a sua prole, que ataques a família, esta família, a família nuclear, a família do propósito divino, homem e mulher, tem sofrido em pleno século XXI. E aí ouça os seus alunos, ouça o que eles estarão pontuando, colocando, se possível, anote no quadro. Para quê? Dessa forma, você consegue perceber qual é o nível de entendimento dos seus alunos com relação a esses ataques e também ampliar os horizontes dos mesmos com relação aos vários ataques que a família cristã tem sofrido em pleno século XXI. Dentro do nosso primeiro tópico, nós estaremos trabalhando sobre a origem. E aí nós vamos perceber que o primeiro subtópico, ele vai falar sobre o homem e a mulher. E aí é importante você trabalhar estes textos, o versículo 26 e o versículo 27. Coloque eles, se você tiver a possibilidade no Datashow, e trabalhe com os irmãos, com os seus alunos, estes textos, esses dois versículos. A pergunta seria: o que nós podemos retirar e aprender com estes dois versículos do capítulo 1 de Gênesis? O que estes textos nos oferecem? Quais são as bases, as orientações destes dois versículos? E aí você pode pontuar, nós temos aí pelo menos 4 orientações que podem ser trabalhadas. A primeira seria: o ser criado é sexuado. Versículo 27, na parte B, homem e mulher os criou. O que isso significa? E aí nós podemos trabalhar dentro da nossa classe o entendimento de que os órgãos sexuais do homem e da mulher não foram criados pós-queda,
que os desejos sexuais não são consequências do pecado, mas que os órgãos sexuais, os desejos sexuais foram criados por Deus, claro, com a finalidade que sejam usufruídos dentro do casamento. Infelizmente, por causa do pecado, houve a banalização da sexualidade. Mas nós precisamos frisar que a sexualidade não é criação do diabo, que os desejos sexuais não é obra da carne, mas que sim é um propósito divino, foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento, entre o relacionamento de um homem com uma mulher. A segunda questão que você pode retirar desse texto é justamente também no versículo 27, e ambos portam a imagem de Deus. E aí pode trabalhar essa questão, o que é a imagem de Deus? O que o texto está declarando sobre a imagem de Deus? Talvez alguns dirão, professor, nós somos iguais a Deus. A pergunta seria, iguais no quê? Fomos criados à semelhança no quê? Porque, querido, Deus é Espírito. No momento da criação, a Trindade era Espírito. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então somos a imagem no quê? E aí você pode trabalhar esse tópico. O terceiro tópico, ou a terceira questão que você pode subtrair desse texto, é sobre o mandato cultural. É interessante nós percebermos Deus declarando no versículo 26, tenha o homem domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. O que é isso? Deus está dando uma responsabilidade ao homem e à mulher de cultivarem, cuidarem, governarem a terra de forma correta, mandato cultural. Podemos trabalhar dentro da nossa classe. E para finalizarmos esse primeiro subtópico, você pode trabalhar sobre a igualdade ontológica, também no versículo 27, quando o texto vai referir-se que Deus criou o homem e mulher. Essa expressão é ish e isha dentro do hebraico. E nós vamos perceber que, dessa forma, Deus não criou o homem superior à mulher, e também não o contrário. Mas ambos foram criados em igualdade no quesito de valores, de capacidade. O que os difere é a sua sexualidade, porém a igualdade na criação no quesito de valores. Não há superioridade. Então, ontologicamente, eles são iguais. E aí nós podemos e precisamos trabalhar isso dentro da nossa classe. Dentro do segundo subtópico, você então vai estar trabalhando sobre a formação da mulher, Gênesis 2:18. E aí, claro, Gênesis 2:18, nós vamos encontrar a palavrinha chamada auxiliadora, quando Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. E aí faça a pergunta para a sua classe, a seguinte pergunta, a mulher é auxiliadora? Sim, ok. Então a seguinte pergunta deveria ser, o que é auxiliadora? E aí ouça, quando Deus está dizendo, falhei um auxiliador, o que isto significa? Quais são as implicações desta expressão? O que é ser auxiliadora? E aí é importante nós trabalharmos esta palavra auxiliadora, ou auxilie, auxiliar. Essa expressão, ela banalizou-se, perdeu o seu sentido. Hoje, dentro do nosso idioma, dentro do português, dentro do mundo capitalista em que nós vivemos, a expressão auxiliar, ela já se refere a um subalterno, a um trabalhador que é de segunda categoria, que está auxiliando alguém superior e de maior valor do que ele. E o trabalho que este auxiliar faz é um trabalho simples que qualquer outro poderia fazer. É mais ou menos esta a ideia que se tem hoje. Só que esta expressão auxiliadora, auxiliar, no grego este vocábulo significa ézer. E esta expressão ézer, ela traz a ideia de alguém
que vai tirar outro de uma situação no qual ele não pode sair sozinho. Então a palavra auxiliadora, o seu significado tem um peso extraordinário, porque em outras palavras Deus está dizendo: Adão, eu farei alguém que terá a capacidade de tirar-te ou de retirá-lo de um lugar que você não pode sair sozinho. Esta pessoa vai te auxiliar em algo que você não pode realizar sozinho, foge da sua capacidade. Ou seja, o que Eva faria, o que a mulher faria? Deus estava deixando muito claro que a solidão existencial de Adão só seria removida através da criação de um outro ser, de uma mulher, que se chamaria Eva. Então nós precisamos trabalhar essa questão Ézer dentro do contexto bíblico, dentro de Gênesis. Não é alguém inferior, mas pelo contrário, é alguém que seria criado com a capacidade de retirar o outro de uma situação ou posição que sozinho ele não conseguiria sair. Dentro do tópico 2, então você vai trabalhar sobre a família. E aí nós temos 2 subtópicos. Conceito da família entre os antigos hebreus, está muito claro na nossa lição. E o segundo subtópico, o papel da mulher na sociedade israelita. Dentro desse subtópico, eu sugiro para você a leitura deste livro, Novo Manual dos Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, lançado pela CPAD, Ralph Gover. Um livro muito bom, traz contextos históricos e vai estar falando sobre o papel da mulher na sociedade israelita, o papel do homem, um livro indispensável. Porém, dentro desse tópico 2, eu acredito que nós, como professores, não podemos deixar de lado a realidade de trabalharmos sobre a mulher na nossa sociedade. E aí teríamos um terceiro subtópico que poderíamos trabalhar, não está na nossa lição, mas que seria o seguinte: a mulher na atualidade. Gente, é uma grande realidade que a mulher na atualidade, no século XXI, vive uma sobrecarga. Precisam trabalhar fora para auxiliar na renda doméstica dentro da sua casa. Muitas delas trabalham 8 horas, 9 horas por dia, saem do trabalho, vão para uma faculdade, chegam em casa, têm os afazeres domésticos, quando muito têm os filhos para cuidar, em final de semana é trabalhos da faculdade, é o trabalho doméstico, são os filhos, e aí não é de se admirar que se perceba de forma cada vez mais clara mulheres doentes emocionais, entrando cada vez mais em depressão, precisando de auxílios, de remédios. E aí talvez, professores, nós tenhamos que trabalhar dentro da nossa classe que hoje o homem precisa ser um Ézer para a mulher, precisa ser um auxiliador. Existem mulheres que, além de exercerem um trabalho fora, dentro das suas casas, elas são as responsáveis, o marido não lhe auxilia em nada. E essa mentalidade precisa ser alterada. Mulheres que trabalham, que lutam, que fazem faculdade, que estão fora, precisam ter um auxílio de igualdade dentro das suas casas. O marido precisa ter essa consciência de auxiliar nas atividades domésticas, no cuidado, na manutenção da casa, na educação dos filhos, para que as mulheres não sejam sobrecarregadas. Então, esta realidade e esta temática precisamos trabalhar dentro da nossa classe. Uma outra questão que deve ser trabalhada diz respeito à mulher e à submissão. E é um tema que gera sempre algum desconforto em algumas situações, dependendo de como ele é trabalhado. E eu te oriento a iniciar trabalhando esse tema, talvez até com perguntas que venham trazer alguma afronta, para instigar os irmãos, ouvi-los, entender qual é a ideia, o pensamento, o entendimento deles sobre essa questão. E aí você pode iniciar perguntando o que significa as mulheres serem submissas aos vossos maridos. E aí ouça, provavelmente a maioria que irá te responder são homens ou outras mulheres vão sentir-se obrigadas a responder também. Aí afronte um pouquinho mais os homens, dizendo o seguinte: maridos,
sujeitai-vos às vossas esposas. Provavelmente eles vão dizer, não, professor, não é esta a temática da Bíblia. E não é isto que Paulo está falando. Aí convide-os a ler Efésios 5:21, quando Paulo estará dizendo, sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse texto é muito claro, não apenas as mulheres devem sujeitar-se, mas também os maridos. Agora, a sujeição da mulher, ela deve ser entendida que sujeição não é escravidão. E mais, a sujeição da mulher deve ser entendida dentro de um amor do marido incondicional. É importante você trabalhar o que é essa submissão, essa sujeição. Só que não se esqueça de trabalhar também que há uma responsabilidade para os maridos, há uma responsabilidade para os homens. Paulo vai dizer, maridos, amai as vossas mulheres, assim como Cristo amou a sua igreja. E aí traça esse paralelo, Cristo e igreja, marido e mulher. Como Cristo amou a sua igreja? E Paulo vai responder, dando a sua vida por ela. Opa, amor incondicional, capaz de dar a sua vida, mesmo sabendo que talvez esta mulher, esta igreja irá traí-lo. Aí traga essa proposta de que o marido deve amar a mulher com um amor incondicional. Quando este assim o fizer, então a mulher perceberá que a submissão, ela é suave e se torna prazerosa. Quando há amor incondicional, a sujeição se torna suave e prazerosa. Trabalhe essas questões. O tópico 3, você vai trabalhar sobre princípios básicos. E aí nós temos aí, primeiro, o princípio do casamento, Gênesis 2:24. A nossa lição vai propor, Gênesis 2:24. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Nossa lição primeiro vai trazer a questão do casamento monogâmico, um homem com uma mulher, está muito claro. Posteriormente, você vai trabalhar sobre a heterossexualidade. O que é isso? O casamento de um homem e uma mulher. Nós vamos perceber que a instituição e a orientação divina e o padrão, o modelo de casamento que Deus vai nos deixar, Gênesis 2:24, é de um homem e uma mulher. Não é de dois homens e de duas mulheres. Então nós podemos perceber de forma muito clara que a homossexualidade, o casamento homoafetivo, ele é reprovado biblicamente. Não há base bíblica para este. Pelo contrário, Deus irá reprovar esta prática. E então nós precisamos trabalhar esta questão. Dentro do subsídio que está lá no site, você pode encontrar a aula bem completa. Eu trabalho ali a questão de um lar saudável. O lar saudável entre um homem e uma mulher gera referência para os filhos, referências saudáveis. Os filhos precisam ter referências saudáveis de masculinidade e de feminilidade. O que é ser um homem? O que é ser um marido? O que é ser uma mulher? O que é ser uma mãe? Esta referência saudável precisa existir para que filhos cresçam saudáveis. Famílias saudáveis são filhos saudáveis que automaticamente se gerarão e existirá sociedades saudáveis. Nós precisamos de forma muito clara tratarmos esta questão. E aí posteriormente, o subtópico 4 vai falar sobre a indissolubilidade. O que é isso? O casamento dentro de uma perspectiva para uma vida toda, até que a morte os separe. Dentro da proposta de que Deus não projetou o casamento para o divórcio, mas que o divórcio é um mal, é uma dor, é uma consequência da queda, uma consequência do pecado e de tantas outras situações, mas que não foi projetado por Deus. Dentro dessa questão, eu sugiro que você trabalhe algumas coisas. Primeiro, Antigo Testamento,
E aí nos tempos de Jesus, Novo Testamento, nós vamos perceber que existiam duas visões de interpretações, principalmente relacionadas a Deuteronômio 24, 1 ao 4. Havia a escola do Rabino Hillel e a escola do Rabino Shammai, onde eles interpretavam Deuteronômio 24 ou de duas formas diferentes. A escola do Rabino Shammai interpretava Deuteronômio 24 como coisa indecente na mulher, quando Deuteronômio 24 vai declarar que se o homem encontrar uma coisa indecente na mulher, então ele poderia divorciar-se, pedir a carta ou dar a carta de divórcio. Então a primeira escola do Rabino Shammai vai declarar que coisa indecente seria imoralidade sexual. Já a escola do Rabino Hillel vai dizer que coisa indecente era qualquer coisa que o homem reprovasse na esposa. Ou seja, ele poderia chegar do trabalho e, ao ir almoçar, não se agradar da comida que a esposa fez e então divorciar-se dela porque encontrou coisa indecente relacionada à alimentação. É justamente isso que os discípulos em Mateus 19, 3 vão perguntar a Jesus. Eles vão dizer: mestre, Moisés orientou a dar carta de divórcio, qual é a sua orientação? Há uma temática ali envolvida de divórcio. E Jesus, dentre algumas declarações, vai dizer: ei, o divórcio, ele só pode ocorrer se houver um adultério. Jesus não está dizendo que ele deve ocorrer se houver adultério, mas está dizendo que ele pode. Aí é interessante que os discípulos vão olhar e vão dizer: Senhor, então dura coisa é isto, melhor é não casarmos. Por que esta expressão? Porque a expressão que se validava na época de Jesus era a escola de Hillel. Qualquer coisa que a mulher fizesse, eles poderiam rotulá-la como indecente e pediriam o divórcio. O que você pode trabalhar aqui de forma muito mais ampla, e aí eu te convido a você dar uma atenção maior a este ponto dentro da sua aula, é sobre as temáticas que Paulo vai estar trabalhando em Corinto. A primeira temática é esta, o divórcio entre os crentes, 1 Coríntios 7, 10 ao 11. E é interessante você trabalhar isto. Paulo vai inclusive dizer: ei, se o casal cristão se divorciar, que não case. Mas por que Paulo está dando esta orientação? Que não case de novo. Porque se os dois não casassem novamente com outras pessoas, então haveria uma possibilidade de reconciliação futura entre essas duas pessoas. Nós vamos ter uma segunda possibilidade, e aí o primeiro caso é do divórcio entre um crente e um incrédulo. Paulo vai dizer: olha, se um dos cônjuges for alcançado por Cristo, se tornar cristão, e o outro cônjuge for incrédulo, mas não pedir o divórcio, então que o cristão não queira se divorciar, permaneça casado, porque o não cristão vai ser alcançado por Deus através do cristão e das suas práticas. O segundo caso que Paulo vai pontuar é quando o cristão, após o casamento, então ele é alcançado por Cristo e o incrédulo busca, o cônjuge incrédulo busca o divórcio. Então Paulo vai orientar que o cristão conceda-lhe o divórcio e está livre, porque o incrédulo foi aquele que buscou o divórcio. Para esses dois casos, nós precisamos frisar que aqui não foi buscado um julgo desigual, onde uma moça cristã, como exemplo, casa-se com um jovem não cristão. Não, o que Paulo está trabalhando é duas pessoas não cristãs, após o casamento, depois de um tempo, um deles é alcançado por Cristo, ok? E aí nós temos um quarto caso, que é cada vez mais comum dentro das nossas igrejas. Que caso é este? As novas realidades na igreja. E isto, professor que está me assistindo, é um fato. São divórcios por incompatibilidade de gêneros, pessoas que dizem: o amor acabou entre nós e se divorciam. Como lidar com essas situações? O que fazer diante dessas situações? Não, só existe... Não, nós precisamos ter muito cuidado com relação a estas novas realidades. Nós não temos uma pastoral para trabalharmos com isto e devemos, e estamos em falta nessa questão.
E precisamos pensar e não nos esquecermos da graça de Deus, não nos esquecermos do dispensar da graça de Deus com relação a estas realidades. Pessoas que já estão machucadas de um divórcio, filhos que estão envolvidos em um divórcio. Como trabalhar, como tratar filhos de pais divorciados que estão nas nossas igrejas, participam das nossas reuniões. O que fazer com estas realidades? São realidades cada vez mais comuns dentro das nossas igrejas e das nossas classes. É muito provável que aí dentro da sua classe existam pessoas divorciadas que talvez a causa não é um adultério, a causa não é a agressão. E como tratar com essas pessoas? Como trabalhar com elas? Então nós precisamos ter um cuidado para não abrirmos para que qualquer situação haja divórcio, mas também para não lançarmos essas pessoas no inferno, declarando que não há perdão mais. Nós precisamos ter um cuidado muito grande. Não devemos nos esquecer de Mateus 12:20, quando Jesus disse que, olha, o nosso Deus é aquele que não quebra o caniço rachado e não apaga o pavio que fumega. Precisamos ter um cuidado com relação e quando formos tratar esta temática. E já estamos finalizando, adentrando no quarto tópico, nós vamos falar sobre o desafio da igreja. O primeiro subtópico é a institucionalização da iniquidade. Pois bem, o que vamos trabalhar nesse tópico? A banalização do casamento heterossexual com relação à institucionalização da iniquidade, a implantação do casamento homoafetivo, da ideologia de gênero, da homossexualidade cada vez mais crescente. E a pergunta que nós devemos realizar dentro da nossa classe é a seguinte: se a homoafetividade, o casamento homossexual, homoafetivo, a ideologia de gênero, os homossexuais são realidade e não são mais incomum. É cada dia mais comum dentro das nossas igrejas. Estas pessoas estarem vindo, estarem aderindo muitas vezes a reuniões, estarem participando dos nossos cultos. A pergunta é: o que fazer e como tratar com essas pessoas? Querido, é uma temática extremamente importante e séria para nós trabalharmos, que não podemos fechar os olhos, colocar uma venda e declararmos apenas que é pecado. Ok, é pecado, é uma prática condenada, sim, mas como tratarmos com estas pessoas? Ei, como você vai tratar com os transexuais dentro das suas igrejas, pessoas que mudaram de sexo e agora estão frequentando os seus cultos, entregam as suas vidas a Cristo e querem descer às águas, querem participar da Santa Ceia, querem participar de ministérios? Como tratar com estas pessoas? Como orientar homossexuais que talvez virão e que já vêm e nós atendemos, que desejam realmente uma mudança de vida, estão infelizes com a situação atual das suas vidas? Como tratá-los? Será que apenas vamos orar, colocar a mão sobre eles, orar, dizer vai em paz, está tudo ok? Nós precisamos nos preocupar em tratá-los, não no quesito de que estão doentes, mas na questão de que eles precisam de cuidados especiais, eles precisam de uma pastoral, de uma temática saudável que a igreja venha tratar. Querido, dentro dessa questão, eu penso que nós podemos levantar 3 questões na sala de aula. Primeiro, nós como pais precisamos ensinar nossos filhos a amarem a Deus. Professor, mas parece que essa temática é meio fora. Não. Porque quando eu ensino os meus filhos a amarem a Deus, o coração deles estará em Deus. E eles se afastarão de pecados, inclusive destas práticas. Eu estarei livrando-os destas práticas reprováveis. Segunda questão, nós precisamos orientar os nossos jovens, adolescentes, as nossas crianças, como se relacionarem com os homossexuais. Eles não são bichos, são seres humanos que estão em uma prática que é como qualquer outro que está praticando mentira, que está defraudando, que está enganando. São práticas errôneas, mas precisamos ensiná-los
a não desprezarem estas pessoas, mas a amarem e a entender que Cristo não os despreza, reprova a prática, mas que os ama. E nós devemos ensinar isto àqueles que estão à nossa volta. Só que existe um terceiro desafio, e eu penso que este é muito grande. Como ensinar os nossos jovens, adolescentes e crianças, como ensinar os nossos filhos, se talvez nós, como pais, como líderes, como professores, não nos especializamos com relação a essa temática? Como trabalharmos se talvez nós mesmos somos muitas vezes e discriminamos estas pessoas ao chegarem dentro dos nossos templos? Como tratarmos se muitas vezes cristãos olham com um olhar de desaprovação e de superioridade a estas pessoas quando elas adentram as nossas igrejas? Queridos, nós precisamos nos capacitarmos, participarmos de seminários e sermos tratados com relação a esta questão para podermos tratar de forma saudável, coerente e correta as pessoas e estas pessoas que se achegam às nossas igrejas e aos nossos templos. Então, é uma grande realidade que vivenciamos. Aí o seu segundo subtópico será a inversão de valores, está muito claro na lição. E finalizaremos essa nossa pré-aula, eu finalizo com a seguinte conclusão: oremos ao Espírito Santo para que a imagem de Deus seja visível em nossa família. Querido, ao término da sua aula, convide as famílias para se abraçarem, ore pelas famílias e traga para eles o senso e o entendimento de que as famílias deles precisam refletir a imagem de Deus. A minha família precisa ser a imagem do Deus Trino, a unidade do Deus Trino, o amor do Deus Trino, a vivência do Deus Trino precisa ser refletido na minha família. A minha família precisa refletir a imagem do Deus Trino. E que as nossas famílias estejam debaixo da bênção e do cuidado de Deus. Obrigado pela sua atenção, que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente aula, uma aula de crescimento e, claro, de maturação e maturidade para os seus alunos. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Qualquer dúvida, acesse o nosso site www.eb/blumenau.com.br e ali você encontrará os subsídios, o PowerPoint desta aula. Em nome de Jesus, fica em paz, querido irmão e irmã que nos assistem.